Olá, eu sou a Érica e vou começar a apresentar o nosso trabalho da disciplina de Bioquímica sobre a segunda área de ensino. Começando com uma breve introdução sobre os tópicos que nós vamos abordar. Iremos entrar nos assuntos de bioenergética e respiração celular, nos tópicos de glicólise, gliconeogênese, glicogênio, a regulação desses momentos, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Eu vou começar falando sobre a glicólise. Ela consiste na quebra da molécula de glicose, que contém 6 carbonos, e a transformação no piruvato. Na verdade, 2 piruvatos, cada um contendo 3 carbonos cada. Ela possui 10 passos e cada um deles possui a sua própria enzima. Ela pode ser dividida na fase preparativa de investimento, onde a glicose se torna glicose 6-fosfato, depois frutose 6-fosfato, e aí ocorre a ação da fosfofrutoquinase, que é uma enzima muito importante, e na transformação da frutose 1,6-bifosfato no gliceraldeído 3-fosfato. Em seguida, essas moléculas vão se dividir em duas, então os próximos passos da fase de pagamento vão acontecer duplamente. O 1,3-difosfoglicerato é transformado em 3-fosfoglicerato e depois 2-fosfoglicerato. E aí, enfim, o fosfofenolpiruvato e, finalizando, o piruvato. Qual é a diferença da fase preparativa para a fase de pagamento? É que na fase preparativa tem o investimento de 2 ATPs, então tem o gasto de energia para essa parte acontecer. Já na fase de pagamento, tem um rendimento de 4 ATPs e 2 NADH. Então, a glicólise pode ser tanto aeróbica quanto anaeróbica. Na glicólise anaeróbica, tem como produto o ácido lático, o lactato. Ela ocorre no citoplasma e sem oxigênio. Ela tem uma produção muito rápida, porém em baixa quantidade de ATP. Então, a função dela é produzir a energia de maneira muito rápida para momentos que nós estamos em atividades intensas, que precisam de muito ATP. Então, ela vai suprir essa necessidade. A glicólise aeróbica, ela acontece na mitocôndria com o uso do oxigênio. Ela é um processo mais lento por conta de passar por outros passos da respiração celular, que são o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Mas essa produção gera muito mais ATP. Então, ela supre as necessidades diárias do corpo, de momentos que estamos fazendo atividades moderadas que não precisam de tanto ATP. A função geral da glicólise, é extrair a energia da quebra da glicose. Então, ela pode ser regulada dependendo da necessidade dos tecidos do corpo para a maneira e momentos certos. A gliconeogênese é a formação de glicose a partir de substratos. Ela acontece sempre no fígado por conta da enzima que só existe lá, que é a glicose 6-fosfatase. Esse processo tem grande importância no nosso corpo. Então, a função principal da gliconeogênese é gerar glicose nos momentos que o corpo mais precisa. Então, por exemplo, quando estamos em jejum, com glicose baixa no sangue, com fome, ela vai utilizar dos substratos, vai fazer várias reações para suprir essa necessidade do nosso corpo. Os substratos, então, eles são o glicerol, lactato e os aminoácidos. O glicerol e o lactato fazem um caminho muito parecido, reações muito semelhantes à glicólise, só que ao contrário. Então, vai usar esse glicerol e esse lactato para formar a glicose e não vai transformar eles em piruvato. Já os aminoácidos fazem um caminho de reações muito semelhante ao ciclo de Krebs, só que novamente ao contrário. Regulação glicose e glicogênese é para manter o equilíbrio energético e a homeostase da glicose no organismo. Então, isso permite que as vias metabólicas respondam às necessidades energéticas do corpo, garantindo que haja geração de energia quando necessário e armazenamento adequado de glicose. Na regulação, durante os períodos de jejum ou exercício, a glicogênese converte compostos não glicídicos em glicose para fornecer energia. Agora eu vou falar sobre a função do glicogênio muscular e do glicogênio hepático. O glicogênio muscular fornece glicose diretamente aos músculos durante atividades físicas intensas, contribuindo para a produção imediata de energia.
E o glicogênio hepático serve como uma reserva de glicose para manter a glicemia durante o jejum. Pode ser liberado na corrente sanguínea, como glicose, quando os níveis de açúcar no sangue diminuírem. A diferença na bioquímica sobre o glicogênio muscular e hepático são nas funções. Está relacionada à capacidade de cada tecido em liberar glicose para o sangue. No glicogênio hepático é liberado como uma glicose para manter a glicemia global, enquanto o glicogênio muscular é utilizado localmente pelos músculos em atividade. Então, vou falar sobre a via da pentose e fosfato. Ela desempenha várias funções metabólicas importantes, como a produção de NADPH, que é a sua principal função, que é essencial para reações de redução no organismo, e atua como um doador de elétrons em processo biosintético e na manutenção do equilíbrio celular. E desempenha fornecimento de ribose 5-fosfato. É um componente essencial para a síntese de nucleotídeos, como aqueles que formam o DNA ou RNA. E também desempenha a manutenção da homeostase de açúcares. Essa via também regula o equilíbrio de glicose 6-fosfato, desempenhando um papel importante na regulação do metabolismo glicídico. Essas funções tornam a via da pentose-fosfato essencial para os processos metabólicos e para a adaptação celular a condições variáveis de estresse oxidativo e demandas biosintéticas. Então, a regulação do metabolismo de carboidratos é controlada pela ação de hormônios, principalmente pela insulina e pelo glucagon. Eu vou explicar os principais efeitos de cada um, da insulina e do glucagon. Um efeito da insulina é o estímulo de capacitação de glicose, que aumenta a absorção da glicose pelas células, principalmente dos tecidos muscular e adiposo. Tem como efeito a inibição da glicogênese, que reduz a produção de glicose a partir de substratos não glicídicos no fígado. Como efeito também, a promoção da glicólise, que estimula a síntese de glicogênio, especialmente no fígado e nos músculos. E também tem a inibição da glicólise, que é basicamente a insulina pode inibir a glicose em alguns tecidos para fornecer a armazenagem de glicose. Já o glucagon tem o efeito de estímulo na glicogênese, que aumenta a produção de glicose a partir de precursores não glicídicos, principalmente no fígado. E tem como inibição da glicólise, que reduz a utilização de glicose pelos tecidos periféricos. E promove a liberação de glicose, que é no fígado, para aumentar os níveis de sanguíneos. Essa regulação hormonal contribui para manter a homeostase da glicose, garantindo que haja um suprimento adequado desse combustível essencial para as células, mesmo em condições de variação na ingestão alimentar. Bom, então agora sobre o ciclo de Krebs, ele tem a função de otimizar a retirada de energia das moléculas orgânicas, extraindo completamente a energia da glicose. Essas reações elas vão ocorrer lá na mitocôndria, na matriz mitocondrial. Se o acetil, que só tem 2 carbonos, não entrasse nesse ciclo de reações, ele ia ser quebrado uma única vez e, consequentemente, a energia liberada ia ser muito menor. Ou seja, com esse processo do ciclo de Krebs, a energia da glicose ela pode ser utilizada por completo. Ele inicia com o transporte do ácido do piruvato até a matriz mitocondrial. O acetil-CoA, então, ele é um importante composto orgânico envolvido em diversas funções do organismo e vai ser fornecido para o ciclo através de algumas rotas metabólicas muito importantes. Ele é formado com base na oxidação do piruvato e o seu trabalho principal vai ser, então, transferir os átomos de carbono do acetil para outras moléculas. Uma das rotas metabólicas mais importantes, então, para o ciclo adquirir o acetil-CoA é a glicólise, que consiste na quebra da glicose em piruvato. O piruvato ele passa por uma descarboxilação, com liberação de CO2, e por uma oxidação, com liberação de hidrogênio, formando acetil-CoA por associação à coenzima A. O hidrogênio produzido, então, ele vai ser utilizado para reduzir uma molécula de NAD+, formando NADH e H+. Já na beta-oxidação, os ácidos graxos têm uma grande quantidade de átomos de carbono que, com a quebra dessas grandes moléculas, vão ser separados de 2 em 2. Com isso, além da formação do FADH2 e NADH e H+, a cada 2 carbonos que são liberados, eles vão se unir com uma molécula de coenzima A. E aí vai ser originada uma molécula de acetil-CoA, que pode vir a ser utilizada no ciclo de Krebs também. Na degradação da cadeia carbônica de aminoácidos, quando o grupo amino do aminoácido é removido para formar glutamato, vai ficar a cadeia carbônica.
As 20 cadeias carbônicas diferentes, elas vão ser oxidadas por vias próprias que vão convergir para a produção de alguns compostos, como o piruvato, acetil-CoA ou intermediários ali do ciclo de Krebs. E a partir disso, o metabolismo da cadeia carbônica de aminoácidos ele fica como o das cadeias carbônicas de carboidratos ou de ácidos graxos. Como exemplo, aqui nessa imagem tem as vias de degradação da treonina, que produz glicina, e o acetil-CoA. Ao final do processo, então, um ciclo de Krebs ele vai resultar em 3 moléculas de NADH, uma de FADH2, uma de ATP e 2 de CO2, que são muito importantes para o metabolismo energético. Durante várias etapas do ciclo, as moléculas de NAD+, são reduzidas a NADH, e ele é uma molécula carregada de energia que vai ter um papel vital na transferência de elétrons para a cadeia de transporte de elétrons na membrana mitocondrial, gerando ATP por meio da fosforilação oxidativa. A FAD remove 2 átomos de hidrogênio do succinato, formando o FADH2, que é uma molécula transportadora de energia metabólica e também é utilizada como substrato na fosforilação oxidativa, contribuindo para a produção de ATP. É um doador de elétrons melhor que o NADH, porque ele permite que mais íons H+ sejam bombeados através da membrana. O ATP é a principal molécula carreadora de energia química utilizada em diversas reações e funciona como um depósito de energia, acionado quando necessário para a realização de alguma reação. Ele não é produzido diretamente no ciclo, mas o ciclo de Krebs fornece NADH e FADH2, que alimentam a cadeia de transporte de elétrons e impulsionam a síntese de ATP. Já o CO2, durante várias reações do ciclo, grupos carbonilas são removidos e liberados na forma de dióxido de carbono. Essa liberação não está diretamente envolvida na produção de ATP, mas contribui para o processo geral de degradação de nutrientes. Então, em resumo, os produtos do ciclo de Krebs, especialmente o NADH e o FADH2, eles desempenham papéis cruciais na produção de ATP, que é a principal forma de energia utilizada pelas células. A cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa são as últimas etapas da respiração celular e trabalham em conjunto. Elas são cruciais para a produção de uma grande quantidade de ATP e dependem do ciclo de Krebs, porque nele o acetil-CoA é oxidado, resultando na produção de NADH e FADH2. Esse processo ele vai envolver a matriz e membrana mitocondrial e proteínas conhecidas como cadeia transportadora de elétrons e a ATP sintase. A cadeia respiratória ou transportadora de elétrons ela gera a condição energética necessária para que a ATP sintase produza ATP através da fosforilação. O processo completo, então, ele consiste em bombear os prótons da matriz para o espaço intermembranoso, utilizando a energia de retorno desses prótons para a matriz como fonte energética para produzir ATP pela ATP sintase. Ou seja, a cadeia respiratória ela recebe elétrons do NADH e FADH2 produzidos no ciclo e são transferidos enquanto liberam energia utilizada para bombear prótons. Esse fluxo de prótons impulsiona a síntese de ATP e essa etapa é chamada de fosforilação oxidativa. Ela utiliza a energia proveniente da oxidação de compostos para a síntese de ATP por meio de um processo chamado fosforilação oxidativa. Esse processo ocorre na membrana mitocondrial interna. A fosforilação oxidativa ela é o último estágio do metabolismo aeróbico produtor de energia e, resumidamente, consiste na energia que antes estava armazenada em compostos orgânicos ser transferida para os portadores de elétrons NADH e FADH2, depois convertida em um gradiente de prótons e então utilizados pela ATP sintase para sintetizar ATP a partir de ADP e fosfato. Cada um faz um processo diferente pela formação de energia. O NADH, por exemplo, ele entrega seus 10 elétrons a uma molécula chamada flavina, que leva esses elétrons para o complexo 1, o NADH desidrogenase. Dali, eles se ligam ao citocromo Q, que os transportam para o complexo 3, chamado de citocromo C. Então, eles são transportados ao complexo 4, o citocromo oxidase. Nesse complexo, eles se ligam ao cobre, ao grupo M e ao oxigênio, seguindo até a ATP sintase. Quando eles chegam na ATP sintase, cada elétron que passa por ela contribui para a geração do ATP. Um NADH com 10 prótons gera 2,5 ATP, como exemplo. Esse foi o nosso trabalho, muito obrigada!